E a gente recebeu um conselho, se nós dois, quando falamos em comprar um motorhome, se nós dois gostássemos, ia ser muito bom. Agora, se um de nós não tivesse esse gosto, ou viajaria um sozinho, ou não viajaríamos mais, né? Estaríamos separados até na vida, né? Se um tivesse o gosto. E felizmente a gente está juntos sempre. Meu nome é José Moacir Peters, sou de Blumenau, né? Já há praticamente 50 anos que moramos lá. E o nosso motorhome é uma Sprint com 7,5 metros. E meu nome é Maura e o restante é tudo igual a ele. De moto nós chegamos a acampar, acho que uma ou duas vezes, né? A gente gostava de moto, mas acampar mesmo. E era uma época difícil, quando a gente começa, a gente tem que optar entre pagar a faculdade ou outras coisas, né? Mas nós sempre namorávamos esse tipo de vida, né? E nós íamos visitar os encontros, né? E teve um deles, que eu não lembro onde foi, se foi Pomerode, se já era Pomerode, se foi em outra cidade, o fato é que a gente lembra de ter conhecido o seu Luiz. E o seu Luiz, então, passou a ser nossa referência em termos de motorhome. Nós não tínhamos condição, claro, de adquirirmos um motorhome, né? Mas nós tínhamos o sonho e fomos alimentando. Quando nosso filho nasceu, nós vendemos a moto, porque já era outro tipo de cuidado que tínhamos que ter. E aí compramos um carro e nós compramos um pequeno trailer que era de fabricação caseira, regularizado, tudo certinho, placado, mas era um trailer bem simples. E nós deixávamos numa praia para irmos, todo verão a gente ia lá, né, com o nosso filho. Depois vendemos e ficamos um bom tempo sem nada disso. Quando nós eu me aposentei e ele estava próximo nós pensamos, agora é hora. Mas tínhamos receio de investir num motorhome, porque nós já viajávamos então com a caminhonete que ele tinha já, mas sempre aquela coisa de hotel, né, lugar mais seguro, um roteiro. E aí será que nós vamos nos acostumar com essa vida de parar e sem saber onde a gente vai pernoitar? A gente tinha, né? E aí resolvemos comprar uma coisa menor. Na época compramos uma camper, né? As primeiras campers que eram produzidas na proximidade da nossa cidade, nós compramos. Ficamos 5 anos para nos testarmos. Depois de 5 anos com a camper, a gente foi para o Ushuaia. Pronto, já tínhamos testado o que podia ter sido feito. E aí aí viemos aqui, nós sempre vínhamos mesmo com a camper, fazia visita, que tinha que alimentar o namoro, não é? Sim. Então sempre tinha que ser. E nós não sabíamos, no fim, o que nós íamos fazer, né? Enfim, a gente acabou fazendo então um 7,5 em cima de uma Mercedes. Na minha opinião, o melhor, o que mais pega, como você diz, é o conhecimento, a amizade que você vai fazendo, os lugares, né? Muitos lugares bacanas. E cada vez mais você, por exemplo, chega aqui ou chega em qualquer encontro, coisa assim, você vai tendo notícias, olha, tal lugar é bacana, né? Então, minha esposa já tem uma agenda, quem sabe um dia se for por lá, vamos conhecer. E assim, muitas vezes a gente ajuda as pessoas, mesmo na estrada que está com problema, nem precisa ser pessoas com motorhome. Já aconteceu, né, uma vez um carro está estragado, coisa assim, para. E assim, realmente faz uma grande amizade, né, que envolve praticamente não só o Brasil, como às vezes, pessoas de outros países que a gente encontra, né. Nós conversamos sempre com pessoas mais experientes, que viajam há mais tempo. Então, ou mesmo outras pessoas que estão começando agora, mas exploram mais coisas, né. Então, como ele falou, eu tenho sempre um roteiro, eu tenho arquivos de roteiros possíveis e eu já vou explorando o que eu tenho naquele lugar. Quando a gente vai, digamos, vamos sair hoje para ir lá para o Espírito Santo, mas no caminho, por onde nós vamos passar? Então, desses roteiros possíveis, o que pode ser encaixado nessa ida para o destino final? Então, ali o nosso passeio se amplia, porque daí você não está vinculado. Hoje existem aplicativos
que você sabe onde pode pernoitar, se não for camping, mas sempre tem um apoio, sempre tem normalmente postos de gasolina, mas é muito comum ter campings, né? E a gente vai, e é fácil de localizar, a gente não fica perdido, tendo acesso à internet, um bom plano de rede de dados, né, que é importante para você não estar perdido. Então a gente explora ao máximo isso. E para nós também uma coisa que a gente percebe, cada vez que tu retornas de uma viagem, que seja de um final de semana, de 15 dias, de um encontro ou de uma viagem solo que a gente pode fazer, a gente volta engrandecido. Porque sempre tem alguma coisa que expande a nossa compreensão da vida, sempre tem uma coisa que expande a nossa visão de mundo. E a gente vem e se sente engrandecido, não no sentido de se sentir mais diferenciado por tamanho de ego, né? Mas a gente se sente engrandecido justamente porque parece que a gente se vê menor como seres existentes num mundo muito grande. E engrandecidos porque a gente tem acesso a esse mundo grande. E a gente tem acesso a culturas diferentes, a pessoas que têm histórias que nos ensinam assim coisas para a vida. Então o campismo ele tem isso, sempre tem alguém que tem alguma coisa para nos ensinar, sempre tem um lugar que nos dá uma lição que te engrandece nesse ponto. Então para nós, particularmente, é isso, você se supera a partir dessas novas experiências. Com a Santo Inácio, no primeiro motorhome, nós fomos até Machu Picchu. Nós fizemos uma viagem de quase 3 meses, né? Isso. Nós saímos final de outubro, porque queríamos pegar o trem das nuvens em Salta. E nós nunca pegávamos, que saímos em dezembro, né? Então saímos final de outubro para fazermos com calma. Era aniversário dele, comemoração de 60 anos dele. Então nós sempre tínhamos dito que no dia do aniversário de 60 anos, se nós tivéssemos condições de ter um motorhome, nós subiríamos Machu Picchu naquele dia, mas iríamos de motorhome. E efetivamente nós programamos de um jeito tal que no dia 21 de novembro, que era aniversário dele, nós subimos Machu Picchu. Então nós fomos de motorhome até lá, fizemos todo o caminho, a gente subiu por Salta, passamos, só que dessa vez nós entramos pelo Passo de Sico, em vez de ir por Passo de Rama, né? E a gente subiu lá, tem um pedaço de barro, mas a gente foi com muita calma, o Santo Inácio subiu, tu não pode ser detonado, tu tem uma casa junto, mas vai com calma, curte a paisagem, foi um trecho pequeno e muito bem aproveitado em termos de paisagens, né? E de lá nós fomos para São Pedro de Atacama, a gente já conhecia aquela região, mas nunca, depois de Calama, nunca tínhamos ido mais ao norte. E daí nós fomos. Foi uma experiência muito engrandecedora, realmente, por toda a questão que eu já defini como engrandecimento, né? Foi muito bom, ficamos em Cusco, fomos para Ollantaytambo, e dali a gente fez de trem, evidente, porque era para ser, mas foi a experiência mais marcante nossa. E eu sempre enalteço essa viagem para dizer uma coisa muito boa da Santo Inácio. Nós pegamos estrada de barro, estrada de poeira, tomamos os cuidados como motoristas e com o nosso carro, que sempre esteve inteiraço. Mas com tudo isso nós não tinha infiltração de poeira. Então nós sempre enaltecemos essa característica da Santo Inácio, do acabamento, do cuidado com a vedação, não tinha infiltração. A gente sempre foi assim muito contente com isso, pela qualidade do produto de vocês. Então assim, a gente se vê feliz dentro de um Santo Inácio. Isso. Essa viagem realmente, eu como sou motorista, né, minha esposa sempre é que faz o roteiro e me guia pelo GPS, realmente foi assim, um lugar que a gente não conhecia, realmente as estradas, maioria muito boas, asfalto, mas com muitas curvas, muitas subidas e descidas, que era assustador até pra gente aqui, que somos do Blumenau do Vale do Itajaí, tem muitas curvas também, mas não chega nem aos pés daquela região, né? Principalmente na região do Chile, do Peru, principalmente ali, que a gente andava às vezes, sei lá, horas e horas, vamos dizer, uma curva para a direita, outra para a esquerda, e subindo, descendo, e às vezes a gente chegou, me lembro que um lugar marcava assim, era
18 quilômetros de descida, mas descida, né? De um lado aquele paredão de pedra enorme e do outro lado um penhasco que você praticamente não via. Então a gente vinha realmente com todo o cuidado mesmo, pá, os carros ainda passavam, a maioria passava embalado, nós lá aqui 40, 50, 60 por hora, porque era 2, 3 pistas geralmente, né? Mas assim, foi como a minha esposa falou, uma viagem bacana, um conhecimento de culturas diferentes, né? Então foi maravilhosa essa viagem. Estar junto realmente, porque você vai viajar em dois, como eu disse, você tem que se entender muito bem ali, né? Porque não tem para onde fugir. E a gente recebeu um conselho, se nós dois, quando falamos em comprar um motorhome, se nós dois gostássemos, ia ser muito bom. Agora, se um de nós não tivesse esse gosto, ou viajaria um sozinho, ou não viajaríamos mais, né? Estaríamos separados até na vida, né? Se um tivesse o gosto. E felizmente a gente está juntos sempre.